Eu realmente não tinha organizado que o primeiro vídeo fosse dessa forma. Eu estava esperando o estúdio ficar pronto, o meu microfone chegar, eu ter um cenário legal. Mas enquanto eu estava fazendo o meu café hoje, o próprio Deus falou comigo, no meu coração, que o propósito ele não pode acabar por conta dos meus luxos, por conta das minhas expectativas, porque não é sobre mim. Então hoje, sem cenário, sem microfone, sem produção nenhuma, eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração, vai trazer uma resposta ao seu coração. Para contextualizar tudo que nós vamos conversar hoje, eu quero que você leia comigo 2 Coríntios 12, versículo 8 e 9, que diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aqui Paulo registra em suas cartas a 2 Coríntios que ele estava passando por um momento de perseguição muito grande, ele estava passando por um momento de provação muito grande. Ele relata aqui, nos versículos anteriores, que Satanás estava realmente bombardeando a vida de Paulo, com um monte de setas e perseguições e calúnias e provações. E ele vai relatar que ele orou por 3 vezes ao Senhor, pedindo para que o Senhor livrasse ele de tudo aquilo, porque ele, como ser humano, não estava aguentando mais. Paulo, sem dúvida, ele finalizou sua carreira aqui na Terra sendo um homem perfeito, porque o tanto que esse homem sofreu não está escrito. Mas aqui então ele está deixando registrado que ele estava passando por um sofrimento muito grande, e ele pediu, ele orou a Deus para que Deus o livrasse isso, e a resposta que ele recebeu de Deus é a mesma resposta que você vai receber hoje: a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas o que Deus está querendo dizer com isso? O que Deus está querendo dizer? Que a graça dele nos basta, sendo que eu preciso, talvez, é uma provisão financeira, é alguém fazer um pix na minha conta para que eu possa pagar minha conta, para que eu saia dessa situação de miséria. Se o que eu preciso, talvez, é de uma cura, que Deus cure, me cure, ou cure alguém que eu preciso. Se o que eu preciso é que Deus salve alguém, um meu ente querido, que Deus transforme o coração. Por quê? Não é o que eu preciso. Paulo aqui, ele entendeu a resposta do Senhor, que Deus não respondeu aquilo que ele queria, porque o que Paulo queria era que Deus o livrasse, que Deus tirasse do seu caminho, que Deus trouxesse alívio para sua alma. Mas o que o Senhor deu aqui é uma lição que eu e você precisamos aprender para encontrarmos a felicidade no meio do caos, para encontrarmos a verdadeira felicidade no meio das provações, no meio dos momentos adversos da nossa vida. Porque sim, quando nós temos Deus, é possível nós vivermos de forma abundante, ainda em meio ao caos e à escassez. Vivemos de forma abundante e farta, mesmo que o cenário seja de morte, de deserto e de destruição. Quando o Senhor fala que a graça dele basta, significa que é a graça do Senhor que vai nos fazer passar pelo deserto, pelo vale, pela provação, pelo luto, pela escassez, pela miséria, pela traição, pela rejeição. É a graça do Senhor que vai nos fazer passar. Vou deixar uma coisa bem clara para você, que o Senhor, ele não tem propósito nenhum em realizar milagres. Você sabia disso? Deus, ele faz porque ele pode fazer, e porque ele usa esses milagres para testificação do seu nome. Mas o maior milagre que o Senhor realmente busca todos os dias realizar nas nossas vidas é o milagre aqui dentro. Então o maior milagre que Deus vai fazer na sua vida não é quando o Senhor virar o cativeiro, virar a chave da sua vida e te fazer próspera e te trazer fartura, te trazer abundância, não. O maior milagre que Deus vai realizar na sua vida não é a cura que você está buscando, não é a resposta da oração que você está buscando, não é a salvação do seu marido, não é a salvação de um ente querido, não. O maior milagre que o Senhor vai fazer na sua vida é em você. Não é para você, é em você. O maior milagre que Deus faz na nossa vida é o milagre aqui dentro. É nesse processo. Por isso que Deus está falando para Paulo: Paulo, eu não vou livrar você disso aí, porque é isso que vai fazer você chegar no verdadeiro milagre. É isso, são essas provações, são essas adversidades, é a necessidade, é a escassez que vai fazer você chegar aonde eu quero que você esteja, para então você viver o verdadeiro milagre que vai ser você. Você é o verdadeiro milagre de Deus. Que quando nós reconhecemos que nós somos o milagre de Deus, o milagre que é feito em nós, ninguém tira. A fé que é aumentada dentro de você, ninguém tira. A perseverança, a estrutura que Deus dá para você,
nesse processo de dificuldade e escassez é algo que ninguém tira de você. Um exemplo disso foi a própria Ana. Ana orou por tanto tempo por Samuel, gente. Ana foi perseguida, Ana foi ali humilhada. Ana todos os dias tinha esfregado na cara dela ali o quanto ela era inútil praticamente para a sociedade, o quanto ela era inválida. Todos os dias, e aí todos os anos ela subia e orava, Senhor, subia e orava, Senhor. Mas ela só recebeu a cereja do bolo quando ela entendeu que não era sobre ela. Quando ela entendeu que não era para satisfazer suas necessidades, seus desejos, mas para glorificar a Deus. Então, quando ela pediu o propósito, quando ela pediu o seu milagre, mas com o intuito de dizer, Deus, não é sobre mim, é sobre o Senhor. Então, quando Samuel nascer, ele vai ser entregue ao Senhor, porque a minha vida não é sobre a satisfação dos meus desejos. A minha vida, Senhor, não é sobre mim, é sobre o Senhor. Quando ela entendeu isso, aí sim ela recebeu a cerejinha do bolo, porque o verdadeiro milagre foi feito nela. O verdadeiro milagre não saiu quando Samuel foi embora. Quando Samuel já não estava ali todos os dias com ela, quando ela já não dobrava as roupas de Samuel, quando ela não estava ali fazendo carinho em Samuel. Ana não tinha mais Samuel ali com ela, mas o milagre continuou, porque o verdadeiro milagre foi feito dentro dela. E entenda o que o Senhor quer dizer para você nesse dia. Ele não vai te livrar do que você está pedindo para Ele te livrar. E talvez Deus não vai fazer agora o que você está pedindo para Ele fazer. O que Ele quer é que você entenda que tudo que você precisa nesse momento é da graça e da presença de Deus. Graça e presença de Deus. Graça e presença de Deus. Se você tiver a graça e a presença de Deus, você vence qualquer situação, mulher. Vou provar isso para você no próximo versículo 10. Olha isso aqui. Porque eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, ai meu Deus, a gente não precisa de mais nada. A gente vive um mundo onde exigem de nós tantas coisas e às vezes a gente fica como se fosse aquelas crianças mimadas para Deus, sabe? Pedindo as coisas. Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, me dá, Senhor, faz. O Senhor está dizendo tudo que você precisa da minha presença, minha filha. Você não precisa disso, não. Isso aí você vai ganhar e daqui a pouco você vai estar insatisfeita de novo. Você vai ter que beber água de novo. Se você tiver a mim, você pode estar comendo arroz e feijão todo dia. Você vai poder ser feliz. Espinhos na carne, ele viveu praticamente todos os espinhos na carne que era possível viver nessa terra. E ele está dizendo isso, meu Deus do céu, porque eu sinto prazer nas fraquezas. Meu Deus, quem sente prazer nas fraquezas, meu Deus? Quem que sente prazer nas necessidades, gente? Quem é que sente prazer nas injúrias? Quem é que sente prazer nas perseguições e angústias? Paulo está dizendo aqui, ó, que se a gente tiver a graça e a presença de Deus, você vai poder fazer festa, soltar fogos em meio a perseguições. Você vai poder fazer um culto de ação de graça, mesmo na escassez. Você vai sentir alegria, a alegria real, a alegria do Espírito Santo. Você vai sentir a paz de Deus, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio a perseguições, em meio a angústias. Seus lábios vão sorrir verdadeiramente, ainda que o cenário esteja para você chorar. Nós finalizamos o nosso primeiro vídeo. E eu quero muito e espero muito que o Senhor tenha tocado em você e que você fique aqui nos próximos. Então já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo em todas as redes sociais que você puder, com pessoas que você puder. Eu tenho certeza que nós estamos construindo hoje um espaço e um altar de adoração ao Senhor. E através desse altar nós seremos cheias, completas e plenas em Deus. Um beijo no seu coração e até o próximo encontro.